O jazz desliza como seda pelo salão principal do Hotel Fairmont, misturando-se ao brilho morno dos candelabros e ao tilintar das taças de cristal. Mesas com toalhas bordôs e douradas formam um mar elegante, e os arranjos de pinheiros, romãs e pequenas luzes piscantes anunciam a época do ano. Eu prendo o cabelo num coque simples, ajeito o vestido preto, discreto, clássico, sem pretensão, e penso que, se tudo correr bem, será apenas mais uma noite corporativa. Sorrisos polidos, conversas sobre metas, a música preenchendo o que não sabemos dizer. Ao meu lado, a cadeira de Matthew está vazia. Ele precisou chegar mais cedo, disse, com aquela voz neutra que reservou para as últimas semanas. Não há nada de neutro no que acontece em seguida. Cíntia, minha sogra, atravessa o salão com a postura de quem nunca aprendeu a pedir licença. O vestido verde esmeralda, o broche antigo em formato de folha, a taça de champanhe erguida como um cetro. Senhoras e senhores, ela diz, e a banda diminui o volume, numa obediência quase coreografada. Antes do brinde de fim de ano, quero compartilhar uma alegria da nossa família. Um revoar de expectativa percorre as mesas da diretoria. Eu endireito as costas sem saber por quê. Esta, anuncia Cíntia, puxando uma jovem para o foco dos refletores. É a Sandra, a futura esposa de Matthew. Ela sorri, cada sílaba um estalo de fogos de artifício. Jovem, inteligente e sem filhos. Tudo o que o meu filho precisa para construir o futuro. O som que se segue não é apenas aplauso, é riso. Riso nervoso, riso cúmplice, riso de quem entendeu algo proibido e mesmo assim participa. Eu não rio. Sinto as mãos ficarem geladas. O champanhe treme. Ao fundo alguém comenta. Então é oficial? E a pergunta se espalha como uma mancha de vinho no linho. Sandra tem 21 anos. A estagiária. O vestido carmesim dela lambe o chão como fogo. O cabelo castanho cai nos ombros em ondas que parecem ter sido polidas a ouro. Ela sorri para as câmeras, dos celulares, depois para Cíntia e, por fim, para ele, Matthew. Meu marido dá 2 passos, abre os braços e a abraça como se aquele abraço fosse a coisa mais natural do mundo. Mãos batem nas costas dele. Parabéns, cara! Agora vai! Sabia que vocês estavam? Bem, você sabe. Alguém oferece mais champanhe. Alguém chama a banda. O salão inclina. Fico de pé por reflexo, mas a sensação é a de cair. Uma queda silenciosa. Lembro de respirar porque a dor nos pulmões instrui o corpo. O mundo, por um segundo, se resume ao brilho impiedoso do lustre acima de mim e à constatação. Transformaram meu casamento num espetáculo e me deram o papel da fantasma que assiste ao próprio funeral. É nesse ponto, e talvez porque não há saída digna quando nos empurram para o abismo, que a mente retrocede, como quem rebobina a fita à procura do quadro exato em que tudo começou a desandar. Outono. O relógio de Matthew passou a obedecer a outros ponteiros. Fechamento do trimestre, reunião com fornecedor, orçamento extraordinário. Ele sempre foi dedicado, mas havia algo nos horários recentes que não combinava com dedicação, combinava com segredo. As noites no escritório até às 9, 10 horas. O segurança da portaria, quando eu ligava mais tarde, dizendo que o prédio ficava vazio por volta das 6h30. Eu com uma marmita de massa que esfriava no balcão. Ele com a mensagem lacônica: pedi comida com o time. O tom parecia pedir que eu não perguntasse nada. O telefone grudou nele como segunda pele. Pousado virado para baixo, silenciado, levado até o banheiro, escondido sob o travesseiro ao dormir. Nas noites em que vibrava, Matthew olhava a tela com uma expressão que eu não reconhecia. Uma felicidade açucarada misturada à culpa salobra. Um perfume novo, cítrico, agressivo, substituiu o amadeirado que eu lhe dera no último Natal. Ele chegava e ia direto ao banho,
mesmo quando jurava ter passado horas em salas com ar-condicionado. O corpo fala quando a boca decide calar. Os extratos do cartão desenharam, mês a mês, um mapa que eu fingia não saber ler. Bela Vista, Jardim Terraza, Moonlight Bistro, lugares onde os casais escolhem a penumbra para conversar baixinho, não onde executivos selam contratos barulhentos. Cargas às 20 horas e 32 minutos, às 21 horas e 5 minutos, em reuniões que, nos relatórios oficiais, acabam às 17 horas. Comecei a fotografar os extratos antes que ele chegasse em casa, como quem arquiva tempestades para lembrar depois que a chuva não foi invenção da cabeça. As joias vieram em prestações de bom gosto. Meridian Jewelers, Crown & Company, Prestige Gems. Peças pequenas, delicadas, repetidas não por acaso, mas por intenção. Revirei gavetas e caixas. Procurei novos estojos no meu armário. Nada. O silêncio do veludo em branco foi a resposta. Os hotéis me ensinaram o que eu não queria aprender. O metropolitano apareceu com a insistência de um refrão. Conferência, workshop, imersão. Liguei para o coordenador de eventos numa tarde de coragem e mentira. Disse que precisava ajustar minha agenda aos compromissos do meu marido. Do outro lado da linha, um calendário sem conferências naquelas datas. As suítes assinadas por Matthew. Serviço de quarto às 23 horas e 59 minutos. Spa para 2 no sábado pela manhã. Champanhe que sobe sem ser chamado. Se eu tivesse parado por aí, teria sido apenas uma mulher traída. Um rótulo gasto, conhecido. Mas havia Cynthia e a maneira meticulosa como ela transformou minha exclusão em projeto. As visitas de mãe, coincidentemente quando eu estava no trabalho. As conversas que se dissolviam quando eu abria a porta. Os comentários durante o jantar de domingo. Casamentos que prosperam são flexíveis. Às vezes é preciso fazer escolhas difíceis pela felicidade. Olhava para mim como quem sugere que a peça em falso do tabuleiro sou eu. Mulheres muito focadas na carreira perdem o faro do lar, disse certa vez, sem baixar a voz. E eu, que aprendi a responder com educação, comecei a colecionar silêncios como quem coleciona provas. Quando Sandra entrou pela recepção pela primeira vez, a luz do hall fez questão de pousar nela. Um vestido azul que não parecia de estagiária. Um andar que não pedia desculpas. Monitores duplos no primeiro dia. Acessos liberados antes que o RH pudesse chamar de protocolo. Margaret, da contabilidade, comentou no café. Ela pediu relatórios de 3 anos. Perguntou sobre classificação de despesas como se estivesse auditando. Eu anotei mentalmente, mas não soube ainda o que fazer com o caderno. O ritual que me feriu de forma mais miúda veio às 8h15. Matthew atravessando o escritório com 2 bebidas, o café preto dele e um latte de baunilha e canela, leite de aveia e espuma extra. Ele deixava a xícara na mesa de Sandra como quem deposita um gesto íntimo na bancada de um laboratório. Ficava mais do que o necessário. Riam, tocavam ombros em gestos que ninguém ousa chamar de toque. Quando se olhavam, parecia que ambos tinham sido recém-inventados. Nas reuniões, Matthew passou a perguntar: "Qual a sua visão, Sandra?" E a sala inteira entendeu que aquela pergunta não precisava de justificativa, embora carecesse de hierarquia. A moça de estágio opinava sobre a alocação de custos e reconhecimento de receita com a propriedade de quem já tinha errado e acertado várias vezes em posições reais. O corpo de executivos trocava olhares baixos. Ninguém queria ser o primeiro a dizer que a nudez do rei era evidente. Ao mesmo tempo, detalhes íntimos sobre mim começaram a vazar de dentro de casa. Sandra ficou curiosa sobre a sua formação, disse Matthew no jantar, partindo o pão como quem parte uma notícia. Ela perguntou se você sente falta das finanças. Em outra noite, ela comentou que você usa pouca joia. Eu achei que podia ser meu erro. A jovem que observava a empresa parecia estudar, por meio dele, minha biografia, meus gostos, minhas hesitações. A coleta de dados não era inocente. Tinha formato, objetivo, cronograma. E agora, aqui,
No salão de festas, iluminado e indiferente, a equação se resolve no quadro negro. Cynthia, Sandra, Matthew. Um triângulo onde me empurraram para fora do desenho. Cynthia ergue outra vez a taça, pede atenção. Vamos celebrar a coragem de seguir em frente. Alguém grita, bravo! O quarteto modula para uma música mais viva. Eu observo o rosto de Matthew. Há nervosismo ali, um tremor sutil, mas também um brilho infantil. O brilho de quem acredita que está vencendo um jogo inventado por si mesmo. Não sei quanto tempo fico parada. Sei, porém, que há um limite para o tipo de humilhação que um corpo aceita sem reagir. Percebo a borda desse limite quando duas colegas da área financeira desviam de mim com sorrisos piedosos, como se eu fosse uma praça interditada. A compaixão me atravessa como uma flecha mais cruel que o desprezo. Eu poderia ir embora, poderia quebrar uma taça, poderia gritar. Em vez disso, inspiro um ar frio, de pinheiro e gelo. E guardo tudo. O vestido carmesim, o abraço, a frase "sem filhos", derramada como ácido. Guardo o riso, a coreografia das mãos, a troca de olhares. Guardo a posição de cada pessoa nesse tabuleiro, porque pressinto que o tabuleiro vai girar. E quando giro os olhos para a lateral do salão, encontro Walter Morrison. Ele está encostado, próximo ao bar, sem champanhe, sem pressa. Observa. Não finge que não vê. O sobrenome Morrison puxa um fio na minha memória. Relatórios, atas de conselho, percentuais de participação. E um estalo discreto ilumina um canto escuro da sala dentro de mim. Sandra Morrison. Não qualquer Morrison. A possibilidade nasce inteira. Talvez eu não seja a única a colecionar provas. Volto o olhar para Cynthia e, pela primeira vez desde que a noite começou, sinto um fio de calma. O que quer que eu tenha perdido nos últimos meses, não perdi a capacidade de ligar pontos, nem de esperar a hora certa. A banda embala Have Yourself a Merry Little Christmas, com um sotaque de hotel. As pessoas recomeçam as conversas. Mas agora todo o assunto vem com trazas de segurança. Ninguém quer falar demais na frente da esposa descartada. Matthew se aproxima de um grupo de diretores e acena para mim. Um aceno pálido, paternalista, que pretende significar compreensão. Eu respondo com um aceno mínimo, porque o que ele não sabe é que enquanto eles brindam, as luzes de Natal que cintilavam no salão ainda queimavam em minha mente enquanto dirigia de volta para casa naquela noite. O riso abafado, o brinde impiedoso, o abraço entre Matthew e Sandra, tudo isso se repetia como um eco cruel. Mas não foi naquela festa que minha história realmente começou a ruir. Aquele espetáculo apenas revelou o que eu já sabia, mas insistia em esconder de mim mesma. As bandeiras vermelhas haviam surgido meses antes, discretas, quase invisíveis, e ainda assim gritantes para quem tivesse coragem de olhar. Era início de setembro, quando Matthew começou a trabalhar até mais tarde. Antes ele costumava chegar por volta das 7, trazendo consigo o cansaço e às vezes um pedaço de bolo que alguém do departamento havia levado. Jantávamos juntos, assistíamos a alguma série e a vida seguia seu curso previsível. Até que o "preciso ficar mais um pouco" virou regra. Primeiro 2 vezes na semana, depois 3, até se tornar praticamente todas as noites. Projeções orçamentórios, coisas chatas que você não gostaria de ouvir. Ofereci no começo preparar marmitas para que não ficasse sem comer. Ele recusava com um gesto impaciente. Já pedi comida com o time. Mas quando liguei para o segurança noturno numa noite em que a saudade me venceu, ouvi a frase que me fez tremer. "O prédio esvaziou às 6h30, senhora." Minha primeira reação foi rir nervosamente. Talvez tivesse se confundido. Talvez Matthew tivesse mudado de sala. Talvez. Mas a palavra talvez não me embalava à noite. Era uma pedra. Logo depois vieram os banhos. Matthew sempre preferia jantar antes de tomar uma ducha.
Dizia que a fome o deixava impaciente demais. Mas, de repente, começou a entrar direto no banheiro ao chegar. Eu ouvia a água caindo, longa, insistente, como se lavasse algo que não era suor nem poeira de escritório. Ao sair, o cheiro novo impregnava o quarto. Não o perfume amadeirado que lhe dera no último aniversário, mas um cítrico ardente, caro, que nunca tínhamos escolhido juntos. E havia o celular. O aparelho que antes descansava na mesa de cabeceira ganhou um novo lugar, debaixo do travesseiro. Durante os jantares, ele mantinha virado para baixo, vibrando discretamente a cada mensagem. Às vezes, no meio de um filme, a tela se acendia e eu via aquele brilho diferente nos olhos dele. Excitação misturada à culpa. Um olhar que não era para mim. Com o tempo, as provas se tornaram impossíveis de ignorar. Os extratos do cartão de crédito contavam histórias que ele jamais confessaria. Restaurantes caros apareceram com frequência. Bela Vista, Jardim Terraza, Moonlight Bistrô. Lugares conhecidos não por reuniões de negócios, mas por clima intimista, velas sobre a mesa e cardápios de vinho selecionado. Clientes, explicava quando eu perguntava. Networking. Mas a matemática não fechava. Reuniões encerradas às 5, jantares pagos às 8h30. Sempre para 2. Eu comecei a fotografar os extratos antes que ele pudesse mexer neles, criando meu próprio arquivo secreto de evidências. Não sabia se teria coragem de usá-lo, mas precisava guardar cada pedaço de verdade. Então vieram as joias. Pequenos gastos, diluídos em faturas diferentes, mas constantes. Brincos delicados, pulseiras de prata, colares discretos. Nenhuma peça apareceu em minhas gavetas. Vasculhei armários, bolsas, caixas, nada. Eu que sempre recebia presentes escolhidos com carinho nas primeiras datas do nosso casamento, agora era ignorada, enquanto outra mulher recebia gestos românticos comprados com o dinheiro da nossa família. O golpe final veio com os hotéis. O hotel metropolitano começou a aparecer nas faturas como um fantasma insistente. Suítes executivas, serviço de quarto, spa para 2. Tudo pago em dias que coincidiam com conferências de negócios. Liguei para o coordenador de eventos, tentando manter a voz firme. Preciso confirmar datas de conferência, meu marido participa com frequência. Do outro lado da linha, a resposta caiu como gelo. Não temos registro de conferência alguma nessas datas, senhora. Senti o estômago se revolver. Não eram apenas suspeitas, eram provas. Matthew estava usando o dinheiro da empresa para financiar encontros românticos. Enquanto tentava processar cada detalhe, Cynthia começou a se tornar presença constante em nossa casa. Antes, ela se limitava a jantares ocasionais, comentários passivo-agressivos e telefonemas breves. Mas de repente começou a aparecer sem avisar, justamente quando eu estava no trabalho. Horas depois, quando eu chegava, encontrava os dois sussurrando no sofá, interrompendo a conversa no instante em que me viam. Estávamos apenas falando sobre futuro, dizia Cynthia, sorrindo de maneira cortante. Nas refeições de domingo, suas frases se tornaram armas. Casamentos exigem sacrifícios, minha querida. Muitas mulheres não entendem o quanto um homem precisa de espaço para crescer. E sempre aquele olhar fixo em mim como se fosse a ré de um tribunal particular. Eu tentava ignorar, mas dentro de mim a sensação crescia. Não era apenas Matthew que estava me traindo. Era uma conspiração. Uma tentativa orquestrada de me apagar, de me substituir. Certa noite não aguentei e questionei Matthew sobre tudo. Os cartões, os horários, o perfume. Ele riu, me chamou de paranoica, disse que eu estava vendo coisas. Tentou me abraçar como se pudesse colar com cola barata as rachaduras profundas da nossa vida. Mas deitado ao lado dele, ouvindo sua respiração pesada no sono, compreendi. Eu estava sozinha naquela cama. Mais do que isso, estava sozinha em um casamento que já havia sido abandonado por ele meses atrás. E ainda assim, eu não sabia que tudo era muito mais complexo. Que Sandra não era apenas uma jovem sedutora, mas uma peça cuidadosamente posicionada em um jogo maior. Eu ainda não entendia que Cynthia, com seus discursos venenosos, era apenas marionete de uma trama mais ampla. Naquele momento, só havia a dor da descoberta.
A solidão de sentir que cada prova recolhida em silêncio era uma cicatriz gravada em mim. A humilhação de sorrir em público, enquanto em casa minha vida se desfazia. Eu só não imaginava que a festa de Natal seria o palco escolhido para transformar minhas suspeitas em espetáculo. Que o brinde daquela noite selaria não só a traição, mas também a queda de todos os que haviam conspirado contra mim. E que no meio da destruição eu encontraria minha força. Era uma manhã de terça-feira em setembro, quando meus olhos pousaram nela pela primeira vez. O sol entrava generoso pelas janelas de vidro do prédio corporativo, refletindo nas mesas e dando ao lobby um ar quase teatral. Eu estava ali para entregar relatórios trimestrais à assistente de Matthew, quando vi Sandra atravessar a recepção, como se desfilasse por uma passarela invisível. Não parecia uma simples estagiária. Seu vestido azul marinho caía como sob medida, elegante demais para quem supostamente ocupava um cargo temporário. O salto marcava o piso de mármore em compassos calculados. Cada passo dela parecia dizer: "Olhem para mim, eu pertenço a este lugar." Os olhares a seguiram. Funcionários interromperam conversas no meio-peio. O segurança da portaria, acostumado a entediantes manhãs de crachás e planilhas, endireitou a postura. Até a máquina de café pareceu se calar. Foi impossível não notar. Minutos depois, Matthew saiu de sua sala como se tivesse sentido um chamado invisível. O brilho em seus olhos me cortou por dentro. Seus ombros ficaram mais retos, o sorriso mais largo. Ele não apenas a notou, parecia ter esperado por aquele momento. "Ashley", chamou ele, atravessando o espaço com uma energia que não via nele há meses. "Venha conhecer nossa nova estagiária, Sandra Morrison." Morrison. O sobrenome passou por mim como vento, sem que eu, naquele instante, conseguisse ligá-lo a nada além da estranheza da cena. Só mais tarde lembraria que o Walter Morrison era o maior acionista da empresa. Naquele momento estava ocupada demais observando o rubor de Matthew, o jeito como sua voz denunciava entusiasmo além do profissional. Sandra estendeu a mão com a confiança de quem já ensaiara o gesto diante do espelho. "Muito prazer, Ashley. O Matthew falou bastante de você." A frase me atingiu como lâmina fria. Ele quase nunca falava de nosso casamento com colegas. Preservava sempre uma fachada discreta. Então por que compartilharia detalhes com uma jovem que supostamente acabara de conhecer? Olhei para ele e o leve sorriso culpado em seu rosto respondeu sem palavras. Havia dito coisas que jamais deveriam ter saído de casa. A Sandra se formou em Administração e Finanças pela Northwestern. Vai trabalhar conosco em projetos especiais. Projetos especiais. Ri por dentro sem humor. 15 anos de experiência corporativa me ensinaram que estagiários cuidam de relatórios simples, aprendem processos básicos, ajudam em tarefas administrativas, não recebem de imediato acesso a projetos executivos, muito menos ao círculo mais restrito de decisões estratégicas. Nos dias seguintes, a presença de Sandra se tornou impossível de ignorar. Seu espaço de trabalho foi posicionado não junto aos demais estagiários, mas ao lado da sala de Matthew, de onde tinha a visão privilegiada de todas as reuniões importantes. Recebeu computadores com monitores duplos, softwares de acesso restrito e autorizações que, para outros funcionários, levavam anos para conquistar. Margaret, da contabilidade, comentou no café da manhã. "Tem algo estranho nessa garota? Pediu relatórios de orçamento dos últimos 3 anos e começou a fazer perguntas como se estivesse auditando. Não é comportamento de estagiária." Concordei em silêncio. Eu mesma tinha notado. Nas reuniões, enquanto os demais aprendizes permaneciam quietos, absorvendo o conhecimento, Sandra fazia perguntas específicas demais. Sobre métodos de alocação de custos, reconhecimento de receita, práticas de fornecedores. Não eram dúvidas de quem queria aprender. Eram investigações.
E Matthew a encorajava. Chamava para cada apresentação, pedia sua opinião diante de diretores, aceitava que ela contradissesse recomendações de funcionários experientes. "O que você acha, Sandra?" Virou seu bordão. Era como se a visão de uma recém-formada tivesse mais peso que anos de dedicação de executivos sêniores. O favoritismo não passou despercebido. Olhares desconfiados cruzavam a sala sempre que ela falava. Janet, do RH, comentou comigo em tom confidencial. "É estranho. Normalmente rotacionamos os estagiários por vários setores. O Matthew insistiu que ela ficasse só com ele. Nunca vi isso acontecer." Pior que o favoritismo era a intimidade disfarçada. Todas as manhãs às 8h15, Matthew aparecia com 2 cafés, o dele, preto, e um latte de baunilha com canela, leite de aveia e espuma extra para ela. O tipo de detalhe que denuncia um nível de cuidado pessoal. Eu observava da máquina de copiar, sentindo a náusea subir enquanto via os dois rirem juntos, inclinarem-se um para o outro, tocarem os ombros em gestos supostamente casuais. Era o mesmo brilho que Matthew tinha quando me cortejou anos atrás. E agora era dedicado a outra. Com o tempo, comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Sandra sabia de coisas demais sobre mim. A Sandra ficou curiosa sobre sua experiência em finanças, disse Matthew em uma noite, mexendo no celular enquanto comíamos. Depois, ela comentou que você usa pouca joia. Perguntou se é estilo ou se eu não sou romântico o suficiente. Senti a pele arrepiar. Não eram perguntas inocentes, era coleta de dados. Através de Matthew, ela vasculhava minha vida, minhas escolhas, minhas vulnerabilidades. Sandra se aproximou também de Cynthia com uma velocidade assustadora. Em apenas um jantar, elogiou as flores do jardim da sogra como se fosse especialista. Pediu dicas de cultivo, mostrou interesse em cada detalhe. Cynthia, vaidosa com sua habilidade de jardinagem, a recebeu de braços abertos. Logo estavam trocando confidências, e eu, que sempre fora estrangeira naquela casa, me tornei invisível. Comecei a entender. Sandra não estava apenas conquistando Matthew. Ela estava construindo uma rede, seduzindo meu marido, encantando minha sogra, impressionando os diretores. Criava raízes em todos os lugares onde eu era cortada. O mais doloroso era ver como Matthew se transformava em sua presença. Sua postura ficava mais ereta, o riso mais leve, o olhar mais brilhante. Ele parecia 20 anos mais jovem quando estava ao lado dela e 20 anos mais velho quando voltava para mim. Na empresa, os boatos cresceram. Colegas cochichavam nos corredores, lançavam olhares de compaixão quando eu passava. Tornara minha piada silenciosa. A esposa enganada que todos viam, menos eu. Mas havia algo naquela confiança excessiva de Sandra que me intrigava. Não era apenas ambição, não era só sedução. Ela se movia com a precisão de quem tem um objetivo muito maior. Naquela época, eu ainda não sabia o quê, mas já sentia que ela não era uma simples estagiária. E estava certa. As semanas seguintes à chegada de Sandra foram como assistir a uma peça meticulosamente ensaiada em que eu, sem perceber, tinha sido escalada para o papel de figurante. A cada dia, a jovem estagiária se infiltrava mais profundamente em todos os espaços da minha vida. No trabalho de Matthew, nas conversas de família, até nos pequenos gestos que antes pertenciam apenas a nós dois. E o mais perturbador não era apenas a presença dela, mas a forma como tudo parecia calculado. Nada em Sandra era espontâneo. Cada palavra, cada sorriso, cada inclinação de cabeça tinha a precisão de uma estratégia. Sempre às 15h30 em ponto, Sandra surgia na porta do escritório de Matthew com uma pasta nas mãos. "Preciso da sua opinião sobre essas projeções de lucro", dizia em tom quase suplicante. O relógio não era coincidência. Era o horário em que a energia de Matthew baixava, depois de reuniões longas e discussões tensas. O momento perfeito para torná-lo vulnerável. Eu observava pela parede de vidro que separava os setores.
Via o corpo dela se inclinar de propósito, o perfume adocicado invadia o espaço, o caderno de anotações exageradamente detalhado, como se cada palavra dele fosse uma revelação sagrada. "O Matthew é um mentor brilhante", comentava ela em voz autossuficiente para todos ouvirem. Os colegas trocavam olhares constrangidos. Eu reconhecia aquela expressão em meu marido, a mesma que vi anos atrás, quando ele parecia fascinado por cada frase que eu dizia. Agora esse brilho não me pertencia mais. Se Matthew já estava enfeitiçado, Cynthia se tornou devota. Bastou uma noite para que Sandra a conquistasse por completo. Chegou à casa dela com um buquê de rosas brancas, as flores favoritas da minha sogra. E não parou por aí. Elogiou o jardim, pediu dicas de cultivo, mostrou interesse genuíno pelas técnicas que Cynthia tanto se orgulhava em compartilhar. "Você precisa visitar meu viveiro no fim de semana", ofereceu Cynthia, quase implorando por companhia. Não demorou para que Sandra passasse horas ao lado dela, aprendendo sobre adubos, pH do solo, colheita de bulbos. Era como se tivesse encontrado na paixão de Cynthia a porta de entrada perfeita para o coração da família. E enquanto elas riam juntas sobre hortênsias e dálias, eu me tornava cada vez mais invisível. As conversas evoluíram. Das flores passaram para valores familiares, papéis tradicionais de marido e mulher, a importância de apoiar as ambições do homem. Cynthia encontrara nela não só uma aprendiz, mas uma aliada para reforçar seus discursos contra mim. Sandra sabia exatamente quando se aproximar de Matthew para colher informações mais íntimas. Após reuniões difíceis, aparecia com expressão de preocupação. "Você parece exausto, tá tudo bem?" Ele suspirava, massageando as têmporas. "É muita responsabilidade. A Ashley não entende o quanto pesa manter tudo de pé sozinho." E ela, com a voz doce: "Você merece reconhecimento. Um homem como você precisa de alguém que valorize seus sonhos." Era a armadilha perfeita. Oferecer compreensão onde eu, segundo ele, só oferecia críticas. Tornava-se não só amante, mas confidente, preenchendo o espaço que ele dizia estar vazio em casa. À medida que o controle de Sandra sobre Matthew crescia, os gastos se tornavam cada vez mais ousados. Dinners românticos eram registrados como entretenimento com clientes. Finais de semana em resorts de luxo apareciam como workshops estratégicos. Até presentes de joalheria eram classificados como recompensas de equipe. Quando o setor de contabilidade questionava, Matthew reagia com arrogância. "São investimentos no desenvolvimento da Sandra." Quem ousaria discordar? Ele já havia transformado a estagiária em peça central de todos os projetos. O efeito sobre mim foi devastador. No escritório, conversas paravam quando eu entrava. Margaret, que costumava dividir café comigo, agora se afastava em silêncio. Janet, do RH, desviava os olhos. Os olhares de piedade se multiplicavam. Eu era a esposa traída, e todos sabiam. Em casa, Matthew se tornava irreconhecível. Fazia planos sem me consultar, mudava compromissos sem explicação. Me chamava de sensível demais sempre que eu questionava algo. Nossa intimidade física virou obrigação mecânica. Ao terminar, virava-se para checar o celular. Às vezes, pegava-o encarando o teto, com a expressão de quem se sentia preso a uma vida que já não queria. Quanto mais avançava, mais segura ela parecia. Suas roupas mudaram. Trocou terninhos simples por vestidos de grina, joias discretas por peças caras. Caminhava pelos corredores como se já tivesse sido promovida. Fazia comentários enigmáticos sobre mudanças que viriam em breve, sorrindo de forma presunçosa. E Cynthia, encantada, reforçava o espetáculo. Começou a falar em novos tempos para a família, em decisões difíceis que garantiriam felicidade. Planejava a festa de Natal como se fosse um evento histórico. Naquele ponto, eu ainda não sabia que a noite de gala seria o palco escolhido para a revelação.
mas já sentia. O cerco se fechava. Cada gesto, cada palavra, cada olhar fazia parte de uma trama que se aproximava do clímax. E eu, embora ainda não entendesse o jogo, sabia que não seria apenas espectadora quando o checkmate chegasse. Dezembro chegou carregando cheiro de pinheiros e canela, mas em minha casa o clima natalino tinha outro perfume, o da conspiração. Cíntia transformara a festa anual da companhia em sua obra-prima pessoal. O evento, que sempre fora elegante, mas previsível, agora ganhava proporções quase teatrais. E no centro dessa encenação estava Sandra, a estagiária prodígio, que já não escondia o papel de protagonista. Eu a vi dedicar-se com uma energia febril. Antigamente, Cíntia delegava tudo a organizadores profissionais, limitando-se a escolher o cardápio e aprovar convites. Mas, naquele ano, tornou-se uma general à frente de um exército invisível. A iluminação precisa destacar a mesa principal, dizia ao telefone com tom imperativo. Quero refletores extras e especialmente voltados para o centro. Na sala de jantar de sua casa, espalhava diagramas de assentos, riscava nomes com caneta vermelha, colava cartões coloridos para indicar categorias de convidados. Eu a observei certa noite, os olhos brilhando com uma excitação quase infantil. A Sandra deve ficar entre Matthew e Walter Morrison, assim todos verão o lugar que ela conquistou. Quando arrisquei comentar que estagiários geralmente se sentam com outros funcionários júniores, Cíntia me atravessou com um olhar cortante. A Sandra não é como os outros, ela é especial. Enquanto Cíntia ensaiava seu grande número, Matthew se desfazia em nervosismo. Ele chegava em casa com olheiras profundas, caminhava pela sala em telefonemas sussurrados, fechava o laptop assim que eu me aproximava. A mesa empurrava a comida sem apetite. À noite, levantava-se às 3 da manhã e eu encontrava no escritório, papéis espalhados, mãos trêmulas. Tá tudo bem? Perguntei uma vez, sentindo o coração apertar. Pressão do trabalho, respondeu seco antes de se desculpar pelo tom. Mas os círculos escuros sob seus olhos diziam outra coisa. Ele parecia um homem prestes a explodir, dividido entre a excitação do que estava por vir e o pavor das consequências. Enquanto isso, Sandra caminhava pela empresa como se já tivesse recebido a sua coroa. Os vestidos agora vinham de grifes conhecidas. Suas joias brilhavam sobre a luz dos escritórios. Fazia comentários sugestivos sobre novidades em breve, deixando os colegas intrigados. Meu futuro aqui está garantido, disse a uma funcionária com um sorriso enigmático. Vocês vão se surpreender. Era claro que sabia mais do que deixava transparecer. Sua confiança irradiava de cada gesto, de cada risada perfeitamente calculada. Eu, por outro lado, sentia o chão sumir sobre os meus pés. As conversas diminuíam quando eu entrava na sala de descanso, antigos colegas evitavam contato visual. Até Margaret, companheira fiel dos cafés matinais, passou a me evitar. Restava apenas o silêncio pesado, as risadas abafadas, a sensação de piedade. Eu já não era a esposa do executivo respeitado. Era o fantasma que todos observavam, a mulher traída que ainda não sabia o que todos já sabiam. Nessas semanas, notei também a presença constante de Walter Morrison nos corredores. O maior acionista da empresa aparecia em reuniões que antes não o interessavam, observava discretamente as interações entre Matthew e Sandra, fazia perguntas pontuais sobre projetos e relatórios financeiros. Os olhos dele nunca sorriam. Havia algo calculista em sua maneira de observar. Eu percebia escutando conversas, anotando detalhes, avaliando com a frieza de quem monta um quebra-cabeça. E sempre que nossos olhares se cruzavam, ele assentia levemente, como se reconhecesse em mim uma testemunha silenciosa de algo maior. Na última semana antes da festa, Cíntia passou a ensaiar diante do espelho. Eu a vi ajustar o microfone portátil, praticar frases, calibrar o sorriso. Quero que minha voz se projete em cada canto do salão, dizia. Esse anúncio precisa ser inesquecível.
Anúncio. A palavra martelava em minha mente. Eu sabia o que ela queria dizer. Revelaria Sandra ao mundo como a nova noiva de Matthew, apagando minha existência em público. O detalhe cruel era que ela acreditava estar prestes a oferecer um presente ao filho. Na verdade, estava prestes a colocá-lo diante da maior armadilha de sua vida. Enquanto as listas de convidados eram revisadas e os detalhes de iluminação finalizados, eu sentia a atmosfera ficar mais densa, como se cada guirlanda pendurada carregasse eletricidade. O salão reservado no Hotel Fairmont seria o palco de algo maior que uma celebração natalina. Matthew, cada vez mais instável, parecia um homem à beira de um colapso. Sandra, cada vez mais confiante, se comportava como rainha coroada. Cynthia, mais obcecada do que nunca, afiava sua performance. E Walter, discreto, recolhia peças invisíveis de um jogo que ainda não compreendíamos. Eu esperava. Aprendi a esperar. Sabia que a hora da revelação viria. E quando viesse, eu não seria apenas vítima. Eu teria meu papel. Naquele dezembro, percebi que às vezes as festas mais brilhantes escondem as sombras mais densas, e que sob a música natalina e as luzes douradas, a verdade já ensaiava seu grande momento. O salão de baile do Hotel Fairmont brilhava com um luxo que Cynthia havia cuidadosamente planejado. Candelabros de cristal espalhavam luz dourada sobre toalhas bordô e douradas. Um quarteto de jazz tocava suavemente ao fundo, criando uma atmosfera festiva que, para qualquer convidado desavisado, parecia a mesma de todos os anos. Mas, para mim, cada detalhe carregava um peso sufocante. Eu sabia que aquela noite não era apenas uma festa de Natal, era o palco montado para minha destruição pública. Matthew já estava lá quando cheguei. Vestia o terno cinza favorito, mas sua postura o traía. O sorriso era largo demais, a risada forçada, e as mãos tremiam levemente sempre que ajustava a gravata. Sua energia parecia a de um ator prestes a entrar em cena, tentando disfarçar o pânico com entusiasmo. Sandra fez sua entrada como uma atriz principal. Usava um vestido vermelho carmesim que parecia brilhar sobre as luzes, os cabelos perfeitamente arrumados, a postura de quem já sabia que seria coroada a rainha daquela noite. Conversava com todos, ria no momento exato, aceitava taças de champanhe com a graça de uma celebridade. Cada convidado que a cumprimentava não via uma estagiária, mas uma figura que irradiava confiança. Cynthia observava tudo com os olhos ansiosos de quem ensaia um espetáculo há meses. Mantinha-se perto da mesa de sobremesas, verificando o relógio de ouro repetidas vezes, esperando que todos os convidados importantes estivessem presentes antes de dar início à sua performance. Quando cruzamos olhares, ela sorriu com superioridade. "Ashley, querida, você está apropriada", disse, o olhar avaliando meu vestido preto simples. "Prepare-se, esta será uma noite de grandes surpresas." Meu coração disparou. Eu já sabia que ela usaria o microfone. Já sabia que anunciaria Sandra, mas não fazia ideia do que viria depois. Às 21h em ponto, Cynthia ergueu a taça e bateu levemente com a colher de prata. O salão inteiro silenciou. Senhoras e senhores, espero que estejam desfrutando desta celebração maravilhosa do sucesso contínuo da nossa empresa e das pessoas extraordinárias que a fazem acontecer. Aplausos educados. Matthew fingia um sorriso, mas seu rosto estava pálido. Quero reservar um momento especial para reconhecer as contribuições do meu filho, Matthew, continuou Cynthia, a voz firme. Sua liderança e sua visão têm sido fundamentais para o crescimento da companhia. Mais aplausos.
Eu sentia a tensão subir como vapor dentro de uma panela de pressão. E é por isso que tenho a alegria de compartilhar com vocês uma notícia maravilhosa, anunciou, com a voz triunfante de quem acreditava estar trazendo felicidade. Quero que conheçam Sandra Morrison, a futura esposa de Matthew. O silêncio caiu sobre o salão como uma lâmina. Copos pararam no ar, bocas ficaram entreabertas. Sandra sorriu com satisfação e recebeu o abraço de Matthew, que parecia prestes a desmoronar. A plateia, que até segundos antes esperava apenas discursos formais, agora assistia a um escândalo social em tempo real. Ela é jovem, brilhante, ambiciosa, concluiu Cynthia. Exatamente o que nossa família precisa para o futuro. O sangue gelou nas minhas veias, mas naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não seria humilhada em silêncio, não naquela noite, não diante de todos. Respirei fundo, dei um passo à frente e deixei minha voz ecoar pelo salão. Com licença, senhoras e senhores, acho que houve um pequeno mal-entendido esta noite. Todos se voltaram para mim. Matthew ficou lívido. Sandra, pela primeira vez, perdeu o sorriso confiante. Cynthia me encarou como se tivesse visto um fantasma. Gostaria de apresentar Sandra Morrison de forma apropriada, não apenas como uma estagiária e muito menos como futura esposa de Matthew, mas como a filha de Walter Morrison. O salão explodiu em murmúrios. Todos se viraram instintivamente para Walter, que estava próximo ao bar, observando a cena com olhos calculistas. Sandra respirou fundo, ergueu o queixo e, com a calma de quem já estava preparada, anunciou: "A Ashley tem razão. Sou filha de Walter Morrison. E durante os últimos meses, minha missão não foi conquistar Matthew, mas investigar." Ela retirou de sua bolsa uma pasta de couro e a abriu diante de todos. Matthew usou recursos da companhia para financiar jantares românticos, estadias em hotéis de luxo e presentes caros. Cada centavo está documentado aqui. Pôs sobre a mesa recibos, fotografias e relatórios. Sua voz agora não era da jovem encantadora, mas a da investigadora treinada, firme, profissional e devastadora. Ele registrou despesas pessoais como entretenimento de clientes, viagens românticas como conferências e joias como recompensas de funcionários. Este é um padrão sistemático de fraude corporativa. Walter então avançou até a frente do salão. Seu tom foi frio, porém carregado de autoridade. Eu já suspeitava dessas irregularidades há meses, mas precisava de provas. Por isso pedi que Sandra assumisse essa missão. E agora as temos. Olhei ao redor. Colegas se afastavam instintivamente de Matthew como se a corrupção fosse contagiosa. Cynthia, em choque, levou as mãos ao rosto. O sonho que ela havia alimentado se transformava no pesadelo público do próprio filho. Walter ergueu a voz, encerrando a cena com brutalidade. "Matthew Williams, a partir deste momento, você está demitido por justa causa. Seu acesso à empresa será bloqueado imediatamente e você será responsabilizado legalmente por cada centavo desviado." Matthew tentou falar, mas as palavras saíam desconexas. Isso é um mal-entendido. Tudo foi para o bem da empresa." Sua voz era fraca, patética. Ninguém mais acreditava. A festa se dissolveu em murmúrios, olhares incomodados e saídas apressadas. O Natal, que deveria celebrar o futuro da companhia, transformara-se em tribunal público, e meu marido no réu condenado. E eu, pela primeira vez em meses, respirei aliviada. A verdade finalmente tinha luz própria. Na manhã de segunda-feira, o mundo parecia ter mudado de rotação. O sol nascia igual, os carros formavam o mesmo fluxo apressado no centro, o barista do meu café preferido sorriu do mesmo jeito. Mas alguma engrenagem dentro de mim havia se deslocado para outra posição.
O peso que eu vinha carregando dissolvera-se na madrugada, deixando um silêncio novo, limpo, ainda úmido de cansaço. Respirei. Eu não era mais a mulher que aguardava explicações, eu era quem as exigia. Rebecca Martinez me recebeu em seu escritório envidraçado com a calma precisa de quem conduz cirurgias delicadas. Sobre a mesa de Jaracandá, 2 volumes de couro marrom, a pasta de Walter e um dossiê adicional que eu viera montando nos últimos meses. Extratos fotografados, anotações de horários, a cronologia invisível das minhas suspeitas. Antes de tudo, lamento que você tenha passado por isso, disse Rebecca, sem floreios. Depois, parabéns, você chegou aqui com o que quase ninguém traz, prova documental coesa. Abriu a pasta de Walter. Ali estavam as faturas do Metropolitano, os recibos de restaurantes para clientes às 20h37 de uma quarta-feira em que os clientes inexistiam. A joalheria que premiava funcionários com pulseiras de prata. Relatórios, fotos, memórias de segurança. Cada peça encaixava na outra como se um relojoeiro obstinado tivesse passado meses em silêncio produzindo um único mecanismo: justiça. Vamos apresentar com base em 3 pilares: adultério, dissipação patrimonial e crueldade emocional, enumerou Rebecca marcando abas coloridas. O elemento criminal corre em paralelo e nos ajuda, não nos atrapalha. Quanto mais ele se mexer, mais respingos legais. Nossa estratégia é simples: ceder em nada, apressar tudo. Eu assenti. Não queria vingança com gosto de sangue. Queria limpeza. Queria portas e janelas abertas. Você está preparada para a parte prática? Ela perguntou. Eu estou. Ela ditou uma lista seca, quase militar. Congelar cartões conjuntos, retirar cópias autenticadas de todos os extratos, trocar senhas de e-mail e bancos, registrar boletim para resguardar minha responsabilidade sobre dívidas futuras e comunicar formalmente ao RH a separação de bens para evitar uso indevido de benefícios. Nada parecia romântico, tudo parecia necessário. Eu tomava notas com a disciplina de quem reorganiza uma casa depois do vendaval. No fim da reunião, ela se inclinou um pouco mais. Há algo que poucos entendem, Ashley. Você não veio aqui acabar com um casamento. Você veio aqui impedir que um desastre continue crescendo. O tribunal só vai reconhecer o que você já sabe. Na tarde, o telefone de Rebecca tocou. Do outro lado, o advogado de Matthew, com a voz de quem acabou de morder um caroço inesperado. Eles querem conversar, disse Rebecca, tampando o microfone por um segundo, um sorriso profissional acendendo no canto da boca. Tradução: sabem que perderiam brigando. O encontro aconteceu 2 dias depois, numa sala neutra de mediação, paredes bege, uma jarra de água sem graça. Matthew chegou com o olhar cavado, a gravata desalinhada, o perfume cítrico reduzido a um fantasma. Evitei encará-lo, não por medo, mas por higiene. Ele era um lugar onde eu não pretendia mais entrar. Estamos abertos a um acordo célere e discreto, começou o advogado dele, palavras polidas escorregando como sabonete. O Sr. Williams demonstra arrependimento e... Não. Interrompeu Rebecca, sem erguer a voz. Não há espaço para discreto. Haverá o necessário, o legal e o justo, e será rápido. Apresentou nossa proposta em 5 páginas concisas. Eu manteria a casa, minhas contas de aposentadoria e todos os ativos sob meu nome. Ele arcaria com a restituição integral à empresa sem tocar patrimônio conjunto. Renúncia a qualquer pretensão alimentícia, custas do processo por conta dele e, por fim, uma cláusula de não ingerência, nenhum contato fora do estritamente processual. Sem adjetivos, sem concessões sentimentais. Matthew respirou fundo, apoiou as mãos nas coxas, um músculo do maxilar pulou. Ashley, começou, olhando para mim. Eu errei, mas nós...
Você escolheu, respondi. Somente. Meu tom não trazia raiva, trazia fim. O advogado dele murmurou que precisaria consultar o cliente com calma. 2 horas depois voltou, com pequenas tentativas de ajustes. Um carro, uma peça do mobiliário, um quadro herdado que sequer tínhamos na parede. Rebeca disse não, 3 vezes, em 3 modos diferentes. A 4ª tentativa veio com a forma exata do desespero. Aceitamos. Assinei o que me coube assinar com mãos firmes. Cada rubrica parecia alinhar vértebras que há meses rangiam. Na semana seguinte, os e-mails começaram a pingar em cascata. Recursos negados, acesso corporativo revogado, convites sociais retirados com desculpas prolixas. O mundo que antes girava ao redor do sorriso de Matthew agora fechava persianas com a suavidade de quem não quer confusão, apenas distância. Cíntia não telefonou. Soube por uma conhecida que andava recolhida, as hortênsias do jardim queimadas por excesso de sol, a estufa trancada. Talvez tenha compreendido que aquele brilho que ela quis emprestar para a nova noiva iluminou o suficiente para revelar o que não deveria estar ali. Talvez apenas tenha cansado. O que quer que fosse, não era mais da minha conta. Sandra, por sua vez, sumiu do rumor trivial e ressurgiu nos lugares importantes. Notas técnicas, seminários de compliance, convites para consultoria. Nas colunas sociais, nenhuma menção ao vestido carmesim. Nos cadernos de negócios, citações elogiosas a boas práticas de governança. Eu li as manchetes como quem observa a maré obedecer à lua. Havia um sentido maior operando, fora do alcance dos caprichos. De minha parte, a rotina ganhou novas linhas. Voltei a correr ao amanhecer, ordenei a cozinha, panela por panela, gaveta por gaveta, como se limpar objetos ensinasse o corpo a lembrar o que é ordem. Doei roupas que me vinculavam a um nós antigo, troquei a roupa de cama, abri as janelas de par em par. Fui ao cinema sozinha, numa terça-feira, à sessão vazia das 16h20, e ri de uma comédia boba com uma liberdade infantil que eu não sentia desde antes do casamento. Mas a parte mais exata desse capítulo foi o tribunal. Salas frias, cadeiras que rangem, vozes que medem cada sílaba. O juiz percorreu a papelada com objetividade de quem já viu variações desse mesmo enredo dezenas de vezes. Rebeca falou pouco, pontual. Os documentos falavam por nós. Não era um dia de lágrimas, era um dia de carimbos. Procede o pedido, disse o juiz, e o martelo conceitual caiu, mesmo sem som. Saí do fórum para uma manhã sem vento. A cidade tinha um barulho habitual, os ônibus riscando o asfalto, alguém discutindo troco na banca de jornal. Eu parei na calçada e fechei os olhos por um instante. Não era a alegria o que eu sentia, era a expansão. Como se o corpo que passou meses vivendo numa caixa lembrasse de repente que foi feito para ocupar o próprio tamanho. Nesse mesmo dia, Rebeca me chamou para uma última reunião. Há uma opção, disse ela, apoiando os cotovelos na mesa. Podemos pedir sigilo de algumas peças por proteção sua, mas dado o processo criminal, muita coisa será pública de qualquer forma. Minha recomendação, cuide do que importa e deixe o resto se transformar em ruído. Concordo, respondi. Eu não quero controlar a narrativa, quero encerrar a minha participação nela. Ela sorriu sincera. Você fez isso hoje. Fomos ao elevador em silêncio. No térreo, nos despedimos com um abraço breve. Ao sair, recebi uma mensagem desconhecida. Sinto muito por tudo, S. Li 2 vezes, não respondi. Não havia mágoa em mim, nem pouco amizade. Havia reconhecimento. Cada um cumpriu o papel que lhe coube quando a verdade decidiu trabalhar. À noite, arrumei a estante. Separei livros que não voltaria a ler. Encontrei cartas antigas, ingressos de cinema amarelados, um cartão de aniversário com a caligrafia de Matthew datado do nosso 2º ano juntos. Obrigado por estar do meu lado quando eu duvido de mim. Senti um aperto breve, depois um alívio mais amplo. Guardei o cartão numa caixa de coisas que foram, não por apego,
mas por respeito ao que, apesar de tudo, existiu. Antes de dormir, fui até a janela. A rua estava quieta. Os vizinhos tinham pendurado luzes em varandas, pequenas constelações domésticas piscavam sem pressa. Pensei em tudo o que veio antes, os horários quebrados, o perfume cítrico, a risada que já não me incluía, a festa, o anúncio, a pasta de couro, os carimbos. Pensei no que viria depois, o julgamento, os jornais, o tempo, e pensei sobretudo no espaço entre Março chegou com uma estranha pressa, como se o próprio tempo quisesse encerrar o que havia começado meses atrás na festa de Natal. O tribunal criminal não tinha a grandiosidade dos salões de hotel nem o brilho dos candelabros. Era frio, sóbrio, impregnado de gravidade. As paredes brancas refletiam cada respiração pesada, cada passo contido. Ali não havia música, nem champanhe, nem discursos ensaiados. Havia apenas fatos, leis e consequências. Matthew entrou na sala algemado. Usava um terno cinza barato, amarrotado, que o fazia parecer menor do que realmente era. O cabelo, antes sempre arrumado, com gel caro, agora caía desordenado sobre a testa. Os olhos estavam fundos, cercados por olheiras que denunciavam noites em claro. Era difícil acreditar que aquele homem já comandara as salas de reuniões com tanta arrogância. Eu me sentei entre os espectadores. Não como vítima, nem como esposa. Eu era testemunha. Queria assistir à queda final sem me esconder, porque já não havia medo em mim. Havia apenas a necessidade de ver a justiça ser cumprida. A promotora iniciou sua fala com a calma de quem tem cada peça do tabuleiro em mãos. Senhores do júri, estamos diante de um caso claro de fraude corporativa. O réu desviou mais de $200 mil da empresa em menos de 8 meses. Cadastrou despesas pessoais como custos empresariais, forjou relatórios, abusou da confiança de seus superiores e, além do crime financeiro, traiu sua esposa e enganou seus colegas, demonstrando um padrão de comportamento manipulador e sistemático. Cada palavra dela era acompanhada por documentos projetados em uma tela, extratos, notas fiscais, fotografias. O peso das provas era avassalador. Sandra subiu ao púlpito. Vestia um tailê azul no escuro, a postura impecável, a voz firme. Não havia vestígios da estagiária sedutora, só a investigadora meticulosa. Durante 21 dias, documentei cada movimentação suspeita do Sr. Williams. Hotéis de luxo, restaurantes românticos, compras em joalherias. Tudo pago com cartão corporativo. Ela ergueu uma pasta. Aqui estão as evidências completas, coletadas com metodologia de auditoria forense. Walter Morrison testemunhou em seguida. O tom dele foi cortante, quase clínico. A confiança é a moeda mais valiosa em qualquer negócio. O Sr. Williams não apenas a desperdiçou, ele a dilaciou. Seus atos colocaram em risco a estabilidade da companhia e a segurança de centenas de funcionários. Outros colegas confirmaram detalhes. Relatos de reuniões em que Matthew parecia distraído, justificativas inconsistentes, gastos inexplicáveis. Cada testemunho era mais um prego no caixão de sua carreira. O advogado de Matthew tentou argumentar arrependimento, cooperação com as autoridades, um homem pressionado pelo cargo, mas não havia espaço para compaixão quando as provas eram tão esmagadoras. Foi um erro de julgamento, disse Matthew, quando finalmente lhe deram a palavra. Sua voz saiu trêmula. Eu só queria proporcionar uma vida melhor. Olhei para ele. Não havia raiva em mim, nem por pena. Apenas a clareza de que aquelas justificativas não passavam de eco vazio. Ele não buscava uma vida melhor, ele buscava prazer imediato, status, fuga. E o preço dessa escolha agora era inescapável. Depois de horas de depoimentos e documentos, o juiz ergueu os óculos e falou com a solenidade de quem carrega o peso da lei. Matthew Williams, o tribunal o considera culpado pelos crimes de fraude corporativa, falsificação de relatórios e apropriação indevida de fundos.
A sentença é de 2 anos em regime fechado, seguidos de 3 anos em liberdade condicional, além da restituição integral do valor desviado. O som da decisão ecoou na sala como um martelo invisível. Matthew abaixou a cabeça, suas mãos algemadas tremeram. Aquele era o fim não apenas de sua carreira, mas do homem que ele tentara ser. No fundo da sala, Cynthia assistia ao processo com a postura curvada. O cabelo antes impecável agora estava grisalho e sem brilho. As joias discretas não conseguiam esconder o olhar vazio. Ela não chorou, não protestou, apenas encarou o chão, talvez lembrando do brinde triunfante que havia dado meses antes. O momento que julgava ser de glória transformara-se na ruína do seu filho. Quando nossos olhos se encontraram, vi arrependimento. Talvez também reconhecimento de que sua obsessão em me substituir alimentou o fogo que queimou tudo. Ao sair do tribunal, senti algo diferente do que imaginava. Não era vitória, não era celebração, era liberdade. O ar de março parecia mais leve, como se cada partícula de oxigênio carregasse a promessa de um recomeço. Sandra me cumprimentou discretamente na saída. Não havia rivalidade entre nós, apenas respeito. Boa sorte, Ashley, disse ela. Para você também, respondi. Walter se aproximou em seguida. Sua voz foi firme, mas surpreendentemente gentil. Você está livre agora. Não desperdice essa liberdade. Assenti. Não desperdiçaria. Nas semanas seguintes, reconstruí minha rotina. Voltei a correr no parque, matriculei-me em um curso de cerâmica, passei tardes inteiras lendo em cafeterias, troquei as cortinas da sala, plantei ervas na varanda, pintei as paredes de um tom mais claro, pequenos gestos que transformavam a casa em um lar só meu. Aos poucos percebi que não precisava de grandes marcos para sentir mudança. Bastava acordar sem medo de mentiras, de mensagens escondidas, de cartões de crédito adulterados. Bastava saber que cada passo era meu, não um reflexo da vida de outro. Naquele outono, caminhei até o fórum para assinar os últimos documentos da restituição. Saí para a rua e vi as árvores trocando de cor, as folhas douradas caindo como um tapete novo. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a estação não era um fim, mas um começo. Eu havia perdido um casamento, mas havia ganhado algo maior, a mim mesma. E dessa vez, não abriria mão. O verão cedeu lugar a uma primavera inesperadamente suave. As ruas se encheram de flores de ipê, o vento espalhava pétalas amarelas sobre calçadas quentes e a cidade parecia sussurrar que novos ciclos sempre chegam, independentemente das tragédias que deixamos para trás. Eu caminhava mais leve, como se meus pés finalmente tocassem o chão sem carregar correntes invisíveis. Matthew estava na prisão. O noticiário relatava sua rotina de réu condenado, suas tentativas patéticas de justificar o injustificável. As manchetes o descreviam como ex-executivo acusado de fraude, apagando seu nome próprio. Tornara-se estatística, exemplo, advertência. Eu não precisava mais odiá-lo, a vida já lhe havia cobrado o preço integral. Cynthia desaparecera da cena social. As mulheres que antes disputavam convites para seus jantares, agora a evitavam como se carregassem um vírus. Sua mansão, outrora palco de festas e reuniões, permanecia silenciosa, as cortinas fechadas durante o dia. Uma amiga em comum comentou que ela passava horas no jardim, mexendo na terra sem propósito, como se tentasse enterrar a própria vergonha. Eu não sentia prazer em saber disso, apenas constatação. Cada escolha tem consequências. Sandra, ao contrário, floresceu. Seu nome circulava em revistas de negócios, palestras, convites para consultorias internacionais. Tornara-se símbolo de competência e coragem em investigações corporativas. Eu a vi uma vez, meses depois, num seminário transmitido pela TV. Usava um blazer preto, falava com firmeza sobre ética empresarial e cultura de compliance. Havia brilho nos olhos dela, mas não de vaidade, de propósito. Eu desliguei a televisão com um sorriso discreto. Ela cumprira seu papel. Eu também.
Minha rotina ganhou simplicidade nova. Acordar cedo, correr no parque, preparar café sem pressa. Retomei aulas de francês, me inscrevi em cerâmica e descobri que minhas mãos tinham talento para moldar o barro em formas que, de certo modo, refletiam minha própria reconstrução. Cada vaso imperfeito parecia um retrato meu, quebrada, refeita, ainda assim, bela. A casa deixou de ser museu de um casamento fracassado. Troquei cortinas, pintei paredes, doei móveis pesados, comprei plantas e aprendi a cuidar delas sem pressa. A cada folha nova, eu me lembrava de que a vida insiste em nascer, mesmo depois da poda. Amigos antigos que antes se afastaram por desconforto começaram a me procurar. Aceitei uns, declinei outros. Descobri que não precisava carregar vínculo só por nostalgia. A seleção natural das relações me ensinou que afeto verdadeiro resiste a tempestades. Um dia de abril, voltei ao tribunal apenas para assinar a liberação oficial dos meus bens. Walter estava lá, ao lado de sua filha. Ele me cumprimentou com um respeito silencioso. Você tem agora tudo de que precisa para recomeçar. E se precisar de portas abertas, saiba que sua integridade fala mais alto do que qualquer escândalo. Eu acendi, grata. Não pelo poder que ele representava, mas pela verdade. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Minha vida não estava nas mãos de acionistas, advogados ou juízes. Estava nas minhas. Certa tarde, recebi uma carta da prisão. O remetente era óbvio. Mantive o envelope sobre a mesa durante horas, sem coragem de abrir. Quando finalmente o fiz, encontrei poucas linhas. Ashley, lamento por tudo. Não sei quem me tornei. Espero que um dia consiga me perdoar. Não chorei, não rasguei, apenas guardei em uma caixa de lembranças. Não porque ainda houvesse amor, mas porque até mesmo as ruínas fazem parte da paisagem que nos trouxe até aqui. No aniversário da assinatura do divórcio, decidi viajar sozinha. Peguei um trem rumo ao litoral, algo que sempre quis, mas que Matthew considerava perda de tempo. O mar me recebeu com ondas suaves, o cheiro de sal grudando na pele, o horizonte se estendendo como promessa infinita. Caminhei descalça pela areia, cada passo afundando e sendo apagado pela maré. Ali percebi que não havia mais traços dele em mim. Deitei sobre a toalha, fechei os olhos e deixei o sol aquecer meu rosto. Pensei em como um ano atrás eu era prisioneira de dúvidas, presa a um casamento que já estava morto. Agora respirava fundo, inteira, sem medo de silêncio. Naquela noite, no hotel simples ao beira-mar, abri meu caderno. Escrevi na primeira página, capítulo 1, A Vida Depois da Tempestade. Não era título de livro, era título de vida. Escrevi listas de sonhos. Conhecer Paris, aprender a tocar piano, adotar um cachorro, dançar sem música, amar de novo, mas só se fosse recíproco, honesto e livre. Fechei o caderno e senti um arrepio. Era como se, finalmente, a história não fosse mais sobre Matthew, nem sobre Cynthia, nem sobre Sandra ou Walter. Era sobre mim. Eu não era a mulher abandonada na festa de Natal. Não era a esposa traída, a vítima do escândalo, o fantasma dos corredores. Eu era Ashley, sobrevivente, livre e inteira. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei no futuro não como ameaça, mas como presente.